Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 16, da 28ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho diante dele, diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, dos magistrados, das autoridades, não fiquei preocupados com como ou com que vos defender, ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Jesus pede aos discípulos, mas pede a todos nós. Pede aos discípulos que deem testemunho dele. Volto a dizer, Jesus pede aos discípulos, mas pede a todos nós para darmos testemunho dele neste mundo. Isso consiste também em superar os pecados. Em um tempo de tantas mudanças, peçamos a graça de compreender os sinais dos tempos e ser seguidores missionários corajosos, anunciando, ou seja, no anúncio da vida plena para todos, todas as pessoas, que quando nós participamos da Eucaristia, nos leve a dar testemunho de Jesus no mundo, no nosso mundo, no dia a dia. Dar testemunho, dar bom testemunho. Vocês percebem, irmãos e irmãs, que nós estamos todos os dias refletindo o Evangelho e parece que o Evangelho vai neste pensamento. Jesus vai orientando os discípulos, mas vai orientando todos nós a darmos testemunho, bom testemunho de cristão. Como nós vamos dar bom testemunho de cristão? Estando unido a Cristo. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Nós devemos escutar o Mestre, por isso a necessidade de nós escutarmos a palavra de Deus, meditarmos a palavra de Deus, rezarmos a palavra de Deus e dar bom testemunho. Falando sim, mas com o nosso exemplo. Aqui lembro São Francisco de Assis, nós celebrávamos dia 4 deste mês, celebramos o dia de São Francisco. Diz a história que São Francisco um dia falou para os irmãos dele, lá da congregação, falando que iriam sair na praça. Todos eles pensaram, nós vamos fazer pregação. E daí São Francisco saiu e deu, não sei se 3 ou 4 voltas na praça, andando, e voltaram para casa. Daí um discípulo dele pergunta, mas Francisco, nós não falamos nada, fomos e ficamos só andando. E daí o ensinamento dele, o testemunho. Às vezes não precisa falar, o seu testemunho, o seu jeito de ser carinhoso, ser bondoso, ser generoso. Não adianta você falar assim, eu te amo, se você não dá testemunho deste amor. Eu sou seu amigo, mas se você não dá testemunho dessa amizade, você só fala. Falar, desculpe dizer, até papagaio fala. Não é falar, é viver, é viver sempre. Então, irmãos e irmãs, peçamos hoje a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos testemunha dele. Não tenhamos medo, ele estará junto de nós. Se estamos unidos a Jesus, Jesus está junto de nós. E se Jesus está junto de nós, não há o que temer.
Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.